gostaria que você, cada um, que entendesse, está fixando aqui. O Senhor, Ele tem um mover na sua vida hoje. Eu vim para falar para você o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não estou fazendo curso no hábito de brincadeira. O Senhor está chamando você para um mover novo. Chega de a gente brincar de crente, me dá uma vez. Chega de nós brincar de crente. Acabou a força. Diz assim. Fala assim, Senhor. Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Em meu espírito. Em meu espírito. Aviva. Aviva. O meu espírito. O meu espírito. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer A verdade. a verdade. Para que haja libertação. Para que haja libertação Em minha vida. em minha Em vida. todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser Eu quero ser a reserva triunfante. a reserva triunfante Em todas as áreas da minha vida. em todas as áreas da minha vida. Hoje eu vou poder aprender para evangelizar com nível Evangelizar a nível de reino. de reino. Amém? Amém. Diz assim: os israelitas vingam o traje feito ao Levi, né? Então todos os filhos, verso 20, versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Beerseba. Olha bem, Dan é a próxima tribo. Como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disse aos filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim. Cercaram a casa de noite e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e vi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Ele cortou essa mulher e deu para cada tribo essa mulher. Mataram a esposa dele. Gibeá eram moradores de Benjamim. Amém? Amém. Presta atenção. Por que está tendo tanta matança aí na rua esses dias? O ano que vem, a mesma coisa. Você vê que nada de novo. Porque tem estações. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Por isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e
come a presa e a tábua e repartirá o despojo. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Todas as tribos de Israel foram até Benjamim e falou: por que fez essa maldade com essa mulher? Que vergonha é essa? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Eles não quiseram dar aquele estado. Você vê que por causa de 2, 3, houve uma guerra. Por isso, é bom nós vigiar. Aquele que está caído, levanta e fala: olha, vamos logo, porque eu não quero morrer. Mas o que eles fizeram? Eles não deram ouvidos. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Eram tudo crentes, gente. Eram tudo homens das tribos. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. E eles entraram numa guerra que não era deles. E quantos inocentes morreram? E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada afora, e os moradores de Gibeá, vi que se contaram 700 homens escolhidos. Então eles foram lá, escolheram 700 homens, e vamos matar essa turma aí que está enchendo a gente é bravo mesmo, e nós fizemos isso, e vamos tomar as dores. Cuidado. Cuidado. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com uma funda, com uma pedra, a um cabelo e não erravam. Eles eram bons. Eles escolheram os bons. Então você não está guerreando com nenhum Zé Mané. É com o principado e potestade. E só quem mexe com o principado e potestade é Deus. E contaram-se os homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus. As outras tribos que foram lá para ter paz, eles foram perguntar para Deus. E perguntaram a Deus e disseram: quem entre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Judá é aquele que adora. Por isso que esse ano, a guerra você vai ganhar com adoração, não com louvor. Adorar é dar. Por isso que na multiplicação para multiplicar algo, você precisa dar algo. E você vai multiplicar todas as áreas da sua vida. Porque está sendo ensinado aqui. Onde que você deu de oferta de paz aqui, porque está escrito aqui. Multiplicou 5 vezes mais. Como? Não vou te ensinar. Nem quebrar. Acabou. Nem quebrar. Não mente grega. Vai arrancar a mente grega e mente romana. E diz assim: e levantaram os filhos de Israel, subiram a Betel, perguntaram a Deus e disseram: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Por quê? Porque Judá tem um coração de adorador. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a pelejar ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim
Esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar peleja no lugar dos primeiros dias a tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor à tarde. Você viu que eles foram buscar novamente a graça do Senhor. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Deus deu ordem a subir de novo contra eles. Chegaram, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, ao lugar do encontro com Deus, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas de paz, ofertas pacíficas perante o Senhor. Só um adorador, num tempo de guerra, ele vai entender o que tem que fazer: jejuar, buscar a face do Senhor e oferta de paz. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: por quanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias? Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Só um adorador vai ouvir o Senhor em tempo de guerra. Eles foram 3 vezes com ordens de Deus e foram derrotados. Mas eles foram novamente e perguntaram: Senhor, e aí? Vou parar ou continuo? E ele disse: vá, porque amanhã eu estarei entregando o inimigo nas mãos. A pessoa que não é adoradora, primeira coisinha, ela já não vai mais para a igreja, ela não corre atrás de buscar o Senhor, esconde a Bíblia, deixa de dizimar e ofertar, começa a buscar em outros. Por que ele falou que vai à frente de Judá? Judá é aquele povo judeu que crê no Senhor, que crê em Deus, em Hashem, não em teologia, nem em nomes, e nem moda. Ou ele vira Judá, ou ele é Judas, que está aí hoje. Por isso o Senhor está levantando os remanescentes, e desses remanescentes ainda ele está fazendo uma peneirada. E ele diz assim: então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao 3º dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram uma peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Hoje nós vamos fazer uma emboscada do inimigo. O inimigo vai cair por terra. Vamos armar uma emboscada. Vamos desviar o olhar do inimigo. Então, os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos. Um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo canto. Alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados. Olha o que os inimigos lá de Benjamim falou para tudo.
Senhor mandou que fosse, porque ia entregar o inimigo nas mãos. Mas olha só, começou de novo a matança e o povo inimigo estava de novo sendo o vencedor. E ainda precisava ouvir assim: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram uma peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. Olha só, 10.000 homens escolhidos de todas as tribos. Houve uma peneirada. Está havendo peneirada em todo lugar, gente. Em escola, serviço, banco, igreja. Viu? E agora em janeiro, fim de janeiro, fim de dezembro, começo de janeiro, nós estamos na tribo. Se você estiver em pé, aqui no ombro do Senhor, o inimigo não vai te alcançar. Viu? Porque a tribo de Dan é aquela que fica na beira do caminho, picando a pata, o calcanhar do cavalo, e o cavaleiro vai cair do cavalo. Se firme em Deus, você não cai do cavalo. Ai, mas eu queria tanto ouvir uma palavra legal. A palavra é legal, porque eu vou te ensinar a ser guerreiro agora. Porque esse ministério é apostólico e profético. Amém. Glória. Está mudando. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Curso que eu estou fazendo, 10 requisitos de um apóstolo. Eu tenho 10. 5 requisitos de um profeta. Eu tenho os 5. Profeta não é só aquele que profetiza, porque profeta, todo mundo profetiza a palavra. Profeta é aquele que libera prosperidade. E eu libero prosperidade em todas as áreas da tua vida. Amém. Pronto, é isso, irmão. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e fizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam espada. Matou os melhores, viu? Quem matou? O Senhor. Porque o Senhor falou: eu darei o inimigo na tua mão. O Senhor diz hoje para você: se você ficar em Cristo, fica direitinho, ouça o Senhor, e o teu inimigo vai ser dado na sua mão. Você vencerá a bênção de tal maneira sobre a tua vida. O Senhor está trazendo os remanescentes para fora. Reserva triunfante Ele tem para esse tempo. Amém? E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. A emboscada se apresentou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu o fio de espada toda a cidade. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Nós faremos hoje outra nuvem de fumaça, é um sinal que o inimigo vai ficar olhando e vai ser desviado o olhar de nós, e nós passaremos sem nenhum problema. Amém. Olha aí, Senhor. E diz assim, versículo 40, versículo 39. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir os homens de Israel, quase 30 homens atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então
a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. A fumaça daqui vai subir ao céu e o inimigo vai ser desviado do olhar de nós. Lá no teu serviço, lá na escola, lá na tua casa, onde quer que seja, o inimigo vai desviar o olhar. Glória a Deus. Glória a Deus. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles. E encercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade pisaram até o dia de Gibeá, até diante de Gibeá, para o nascer do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Os valentes do inimigo está caindo por terra da sua vida. Tá? Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à beira de Rimon. Eles correram para uma caverna do deus Rimon. A pessoa, quando vai desviando, ela vai encontrar guarita de pessoas que é da mesma área. Tá? Mas fique na posição. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom. E feriram deles 2.000 homens, e todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, e arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à beira de Rimon. E ficaram na beira de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram fogo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você viu que eles queriam paz. Eles só queriam aqueles que estavam tentando. E por que eles não deram aqueles inimigos que estupraram aquela mulher? Quantos acontece isso? Está andando bem, mas é amiguinho da pessoa. E aí se dói, tá? Eu vou guerrear com você, morre. Aí vai se desviando até entrar numa caverna. Por isso que é bom você ficar na posição que Deus quer. Você não se firmar com ninguém, se firmar com Deus. Se firme em Deus, porque o Senhor está trabalhando a teu favor. Quantos hoje eu vejo, eu falo, coitado, estava tão bem, pessoas que eu já chorei muito, eu falo, nossa, eu tinha tudo para ganhar a bênção, mas porque foi atrás de nós, porque é amigo, né? E aí se levanta, monta. E porque eu quero ser um grande amigo, que eu vou se levantando contra Deus. E se levantar contra Deus é um perigo. É muito perigoso. Não precisava dessa bagunça, mas precisava se cumprir a palavra que Benjamim é lobo, que se despedaça pela manhã, que comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Com essa tribo de Dan que vem chegando agora, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Amado do Senhor. Você pode dizer que o Senhor é teu amado, mas o negócio é diferente. Você vai ser amado do Senhor. Ele vai escolher o amado dele. Você está me entendendo que está mudado o negócio aí? Eu não posso dizer que ele é meu amado, que ele é a razão da minha vida, mas será que ele fala a mesma coisa de mim? Aqui ele está dizendo, o amado do Senhor habitará seguro com ele.
Ele te escolheu. Ele está te escolhendo como reserva. Eu tenho que pôr, eu tenho isso reservado. Não é legal? Né? Você vai, acabou o dinheiro, mas você tem uma reserva. Nossa, essa reserva vai ser bênção. Fala assim, Senhor, eu quero ser a tua reserva. Eu quero ser a tua Lá no meu serviço, lá no meu serviço, lá na escola, na escola, no meio dos meus familiares, no meio dos meus familiares, na igreja, em todas as áreas. em todas as áreas. Me escolhe como reserva triunfante. Como reserva triunfante. Aplaude aí, Senhor. Nós estamos na festa de Hanukkah. Quem entrou no blog da igreja? Então ninguém nem leu. É maravilhoso você saber o que você está fazendo. Abre o blog. Presta atenção. O que está acontecendo no mundo espiritual, Judá sabe. Adorador do Senhor sabe. Eu amo Israel. Eu amo. Tudo que fala de Deus. E eu amo a nação de Israel. E eu amo conhecer a Bíblia e saber aonde é que eu vou me encaixar nessa festa. Crente não sabe que festa é festa de Hanukkah, por quê? Porque a igreja está na Grécia. Eu fui para a Grécia e eu conheço a Grécia. Na Grécia não se fala de Cristo. O Senhor fala que Ele não está em altares de mármore. Sabe por quê? Porque a Grécia é tudo de mármore. É calçado de mármore. É rua de mármore. Dia de chuva, eu não sei como o povo fica de pé. Por quê? Porque vai escorregar. Deus não está em altar de mármore, Deus está em você. E Ele está em templo humano. E você precisa entender. Para que eu estou com essas velhinhas? Essa velhinha é caixa. Eu comprei em Israel. As cores da bandeira de Israel. Nem de igreja, nem caiu por terra. A igreja desviou o olhar da igreja verdadeira. Podemos fazer, está todo mundo aí, muitas igrejas hoje estão montando árvore de Natal. Os pisca-pisca, tudo, é uma réplica da festa das luzes que nós estamos aí fazendo. Temos que conhecer a raiz. Haverá uma multiplicação na sua vida sobrenatural. É agora que essa multiplicação vem sobre você. Cada dia estaremos aí fazendo a nossa acender a galinha. E você vai saber o que é a festa de Hanukkah. Por que é isso? E que o Senhor está multiplicando as bênçãos sobre a tua vida. Houve a guerra em Gênesis 20 e houve uma guerra também em Hanukkah. O que temos nós com Hanukkah? Está no blog da igreja. Aprenda.
João 10:22 registra que Jesus se encontrava no templo quando comemorava-se a festa da dedicação, que também quer dizer festa da consagração, festa da purificação ou ainda milagre das luzes. Esse evento nos aponta para Cristo. Ele também comemorou. Ele é judeu. E ele conhece. A Bíblia foi escrita para Israel. Hanukkah significa dedicação, consagração e refere-se à purificação do grande templo de Jerusalém. A festa de Hanukkah lembra a restauração das práticas judaicas e o milagre das luzes após a guerra travada entre os helenistas e os macabeus no ano 165 da Era Comum. Conta a história que o rei dos Seleucidas, Antíoco IV, o qual governava Israel naquele século, exigiu que os judeus deixassem sua fé e costumes para praticar a cultura greco-helenista. Deixasse de praticar as festas bíblicas, festas judaicas que eles falam, porque eles falam judaicas porque eles são homens católicos que escrevem isso e eles falam que são festas judaicas, mas não, são festas bíblicas. E os helenistas vieram para tirar essa festa, porque a igreja estava caminhando para a Grécia, estava desviando o olhar. Apesar de alguns judeus terem assimilado a cultura grega e até contraído matrimônio com não-judeus, muitos sacrificavam suas vidas para não deixar sua fé e sofrer pena de morte, por se negar a curvar a outros deuses por ordem do rei Antíoco, que também proibiu guardar o sábado, realizar circuncisão, entre outros costumes judaicos. Revoltados contra essa ameaça à vida judaica, os judeus liderados primeiro por Mati-Ahu e logo por seu filho Judas Macabeus, comandaram uma guerra contra o exército sírio, onde os macabeus venceram e tiraram os estrangeiros da sua terra. Fizeram invadir e matar. Você vai lá no Museu do Holocausto, você vê a tristeza que fizeram com esse povo. Falaram de Jesus, mas desviaram a igreja. Vamos acabar com o Antigo Testamento. E o Senhor não terminou com nada disso. Cristo veio para ter continuidade daquilo que foi escrito, ele estava reafirmando no Novo. E o Novo fala muito mais do que o Antigo. O milagre. Após a vitória, os macabeus purificaram novamente o templo sagrado e reacenderam a melhorar o candelabro com azeite púrpura para acender o candelabro por apenas um dia, mas milagrosamente durou 8 dias, durante os quais o candelabro se manteve aceso no templo. Por isso, até os dias de hoje, essa festa hebraica é comemorada durante 8 dias. E é o que nós fazemos aqui. Se o teu Jesus não é um judeu, então você está em outro Cristo. Porque Jesus participou de todas as festas e Jesus é um judeu. Yeshua HaMashiach. O candelabro de Hanukkah, denominado Hanukkah, possui 8 braços na mesma altura, mais um adicional onde se coloca o Shama, essa aqui. Essa é a que acende todo. Tiago trabalhou na empresa e o homem era um judeu. E o olheiro dele vinha na Inglaterra. Vinha a Hanukkah
de timbre timbrado no olerite já estava declarando que aquele olerite, aquele pagamento fosse, ele já estava profetizando a multiplicação daquele dinheiro. Só quem é um judeu e conhece vai entender o que é que há espiritual. Tá? E diz assim: chamar vela extra com a qual se acende essas aparecimento da primeira estrela do céu, porque é a virada do dia. Por isso que muitos falam, né? Aquele ditado: uma ponta o dedo da estrela porque vai nascer verruga. Isso é uma palavreada dos judeus, porque eles ensinavam os filhos a não fazer isso, porque iam detectar que eles eram judeus e matariam eles. Segundo o Concílio Racens, as velas de Hanukkah são mais festivas do que as do sábado, mais solenes e já que brilham uma vez ao ano. Festa. Poucas culinárias atribuem os alimentos tanto simbólicos religiosos quanto a judaica nas festas religiosas. A mesa e seus preparativos são fundamentais. Cada data importante corresponde a um ritual e também um prato. A festa de Hanukkah sendo uma das comemorações mais importantes para o judeu messiânico, tá? Judeu que já aceitou Yeshua, que já aceitou, já soube, já viu que Jesus é o Messias, tá? São festas religiosas, mesmo são preparativos fundamentais, cada data importante corresponde a um ritual, também a um prato. A festa de Hanukkah, sendo uma das comemorações mais importantes para o judeu messiânico, tem o seu ritual e também uma culinária especial para esse dia. Costumes. Durante a Hanukkah é comum ingerir comidas fritas em óleo, como sonhos, bolinhos de batata, para lembrar o milagre do azeite. As crianças brincam com o semivion, que quer dizer também que é o breitel, tá? Que é esse aqui. As crianças brincam com ele. E diz assim, que para as 4 letras hebraicas que juntas formam a Nesgador, um grande milagre aconteceu. Então, Gadol, a gente sabe que é grande, né? Quando o pastor está aprendendo hebraico, então, Nesgador Ahai Sham, um grande milagre aconteceu. Não deixe essa festa passar despercebido e não perca essa bênção que será liberada nesse dia para a sua vida. Acompanhe o mover profético e o Senhor trabalha com tempos, como diz em Eclesiastes 3. Há tempos para todas as coisas debaixo dos céus. E esse é o dia em que o Senhor vai derramar em todas as áreas das nossas vidas o milagre da multiplicação. Pode aplaudir o Senhor. Você está entendendo o que Deus quer fazer com a sua vida? O que esse povo fez? Estava perdendo a guerra e ainda eles foram chorar aos pés do Senhor e falar: eu vou continuar. E ele falou: vai continuar. Eles foram e jejuaram, eles pararam de lutar e eles foram aos pés do Senhor orar, jejuar e ofertar ofertas pacíficas. Nesses dias aqui, as ofertas pacíficas vai multiplicar na sua vida uma multiplicação. Que multiplicação? Em cima do tretel. Em cima desse. Cada letrinha do alfabeto hebraico é um número. Ontem saiu o rei 5 vezes mais. Você viu que o Senhor falou ontem aqui? Que Ele vai surpreender você por esses dias em áreas da sua vida e Ele está chegando com coisas grandes ainda essa semana para a tua vida. Hoje, nós temos um ato profético para fazer aqui. Todo homem, toda tribo que vai sair a guerrear,
Ele veio um dia aqui, ele ainda é aquele crente bem tradicional, que está lá, ainda só na morte da cruz. Você tem um celular na mão que tem um monte de comandos, não tem? Mas muitas vezes você só atende e faz ligação. O Senhor, Ele tem para você comandos de bênção que você nunca imaginou. Agora é hora de usar esse comando da festa de Hanukkah, da tribo, e vai cair por terra todo o principado e potestade, porque você vai subir no polo aqui, ó. E Ele vai te proteger. Porque esse cavalinho, ninguém vai ficar. Viu? Então você agora, você vai dar a oferta de paz novamente. Mas é a oferta de multiplicação, gente. Quando nós estamos na Grécia, mente grega, você está só ligado em dízimo. Dízimo, ele é só para permanecer aquilo que você tem. A arma de guerra e multiplicação é primícia, ofertas de perdão, ofertas derramadas, ofertas de paz. O Senhor está mandando você agora. Pergunte para o Senhor quanto você vai ofertar essa oferta de paz. Gente, eu fiz uma oferta de paz, eu e o pastor Celso. E só pela graça. Muito grande. Eu quero ver agora ruínas e ruínas e ruínas e ruínas dos Navarrete, dos Garcia, dos Afonso, dos Glier, dos Garrucho, cair por terra. Você tem um sobrenome que você está aí muitas vezes com ruínas em cima e você é um crente. E aí? Hoje o Senhor está dizendo para você, você está sabendo o que Deus quer de você. Não é qualquer coisinha. Um dia me puseram aqui, gente. Falei, Deus, não quero nem saber quem é, mas o Senhor sabe. Me deram bateria de relógio usado. Moedas que me ensinaram. Fizeram um cabelo. Vamos fazer um descabelo. Horrível, gente. É dinheiro. O que você vai dar agora via sangue? Vocês entenderam? Você vai dar o teu sangue. Você dá o teu sangue para comprar uma roupa aí. Nós fomos outro dia na Zara, eu e a Rê, em uma vaca lá. Então, até agora é apaixonada pela vaca. Que coisa lindíssima! Sabe o que eu fiz? O quanto custava aquela vaca, eu dei. Falei, Deus, eu vou dar para o Senhor. Fora o que nós demos agora ali, que vai ser de estômago. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Vai chegar coisas nas suas mãos que você nunca imaginou em ter. Nesses dias. 8 casas já certas já foram liberadas casa própria. Precisamos entender que o Senhor está fazendo alianças de bênçãos na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. É agora que você vai ficar com esse valor na mão.
Porque você vai fazer um ato profético aqui comigo. Aí depois você vai colocar. Porque a oferta de paz é aqui, ó. Dízimo é lá. Oferta de paz é aqui. Agora aqui vira sangue. Vai virar sangue agora. Está dando teu sangue. Porque a moeda corrente no mundo espiritual é sangue. Por isso que o inimigo, quantos soldados já foram mortos? Quanto sangue é derramado nesse Brasil? Quantas pessoas? Eu ando com uma pessoa que o marido é policial. E agora estão matando os filhos e as esposas. Porque estamos nessa vida. Esse sangue é para o inimigo ter poder. Esse sangue que nós vamos dar aqui vai desarmar o inimigo contra a tua vida. Vai subir como uma fumaça, incenso agradável às narinas do Senhor. Você que recebe 13º e tudo mais, gente, você em breve vai ver algo sobrenatural na sua vida. Amém. Nós não brincamos com dinheiro de igreja não, viu? Se você quiser, está tudo atrás, está o som meio ruimzinho, mas esse som está locado. Viu? Eu aluguei um som para poder ter som aqui, porque estava ruim, eu loquei, tá? E custa, eu paguei já 500 e pouco, e agora mais 500 reais. Mas o som novo está todinho aqui atrás. Amém. Pode colocar o Senhor. Viu? E esse dinheiro eu não vou mexer. Porque eu apliquei. E não vou mexer. Temos aluguel para pagar agora dia 15. Não vou mexer naquele dinheiro. Porque eu vou ativar a reserva preocupante da igreja. Que é você. Amém. E nós agora? O que nós vamos fazer é guerrear em espírito. Não adianta falar assim, eu estou bem, eu jogo forte, a tua carne é fraca. A carne nossa é fraca, sabia? Só vai ser liberado, ser bênção, quando você estiver cheio do Espírito. O teu Espírito tem que estar vivo. Porque o que nós vamos fazer de guerrear aqui é mundo espiritual e é o nosso homem espírito que vai estar entrando em adoração e descemos em guerra. Subimos em guerra e descemos em adoração. E é isso que está acontecendo no Brasil. Muitas igrejas já estão nesse nível. Não adianta. Você precisa entender tempos e estações. Você viu a moda que está agora, né? As sainhas compridinhas, aqui mais com, né? Hoje você não vai usar couro, porque está calor. Temos que saber que tempo, que estação é maravilhosa. Está tudo colorido, muito bonito, né? Verão, maravilhoso. O Senhor, Ele tem tempo para todas as coisas. E você, Israel, comece a entender o que Deus tem para você. Mente hebraica. Esse ano que 5.773 já entrou. 2013 já entrou. Tabernáculos. O ano novo bíblico será na Páscoa. Então, vamos começar a entender. Vamos andar conforme o calendário bíblico. Não o calendário bíblico.
enviar agora. Amém? Amém. Eu vou estar pedindo.